vagão que era de carga, chamando de carga, porque não tinha poltrona, e a pessoa carregava a bicicleta. Andava 45 minutos de trem, depois continuava com a bicicleta. Não vejo problema nenhum. O BRT, VLT, trem, qualquer transporte de massa, incorporar isso daí. Uma pequena observação. Eu também concordo com a questão da educação e da fiscalização. Mas, do jeito que hoje os motoristas barbeiros atravessam o sinal vermelho, giram onde não podem girar, trafegam pelo acostamento, estacionam em cima do ciclofaixa, eu acho que seria bom pensar em uma delimitação física. Em Buenos Aires, por exemplo, as ciclofaixas, eles têm umas plaquinhas plásticas flexíveis que estão na beira. Ninguém reclama. Fica até um pouco mais organizado. Bom, a questão do BRT é o seguinte, essa é uma questão que ainda não tomamos uma decisão também, porque nós vamos fazer isso quando nós definimos o chamado material rodante, né? Quer dizer, como que vão ser os ônibus efetivamente, entendeu? E de novo é uma relação custo-benefício. Você falou aí de Tenerife, né? Você testou um exemplo. Na Alemanha, por exemplo, no VLT, que são os trens de superfície, os antigos bondes, né? Mas com um jeito mais moderno, eles permitem isso lá, só que tem um custo. Né? Se você tem uma bicicleta, você pode andar com a sua bicicleta dentro, a tarifa é diferenciada. Você paga um X lá para levar a sua bicicleta junto e é permitido. Quer dizer, então essa é uma questão técnica e econômica. O Brasil tem uma realidade um pouco diferente, né? É um país mais pobre, os ônibus para poder comportar, o ônibus do BRT, estou falando, comportar bicicletas, eles têm que ter um projeto um pouco diferente para poder ter um espaço para bicicleta, e isso tem um custo. Então nós precisamos ver se nós queremos pagar por esse custo, ou fazer com que o ciclista armazene a sua bicicleta, que vai ter o local apropriado, e andar de ônibus sem a bicicleta, tá? Ok? Pedro, eu já peço para o PJ comportamento. Eu parabenizo pelo projeto, né? Um assunto tão importante que a gente está tão atrasado. E uma dúvida que ficou, esses pontos para fazer a última milha, né, como você citou, se vão ter estacionamentos para bicicleta, uma questão. E também nesse caso específico da Norte-Sul, a gente acompanhou, moro ali perto, e foi toda uma obra para deixar aquele meio gramado, inclusive, né? A supressão, por exemplo, de grama, que não é pequena, é utilizado em algum outro projeto? Marco, boa pergunta, viu, essa da grama aí. Vou começar pela segunda pergunta para o começo. O Rafael está me ajudando aqui dizendo o seguinte, o Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura ficou com esse material. Certamente eles vão reaproveitar em algum lugar. E não é só grama, nós evitamos tirar árvores, eu acho que não foi tirada nenhuma árvore, né? Nós fizemos os desvios corretos. E também tem uma região que tinha muitas flores. O próprio secretário Paulo falou, pô, Maria, você vai acabar com as minhas flores. Calma, rapaz, nós vamos repor depois em outro lugar bonito. E ali também vai ter um paisagismo que faz parte do projeto adequado para ficar uma coisa bonita, né? Porque é uma região da cidade bastante importante, né? Que aquela avenida é muito bonita, tal, então nós não vamos deixar ela mais feia, não. Vamos continuar sendo bonita. Essa é uma preocupação importante, tá? Você fez uma outra pergunta, desculpa. Estacionamento. Estacionamento. É o seguinte, ó, esse conceito que eu mencionei, sem dúvida, tem que ter isso. Então, nós pretendemos colocar todas as nossas estações de transferência e terminais locais apropriados para o armazenamento das bicicletas. Alguns terminais nossos já têm isso, mas é muito acanhado. Eu dou um exemplo simples, esse aqui, que eu falei há pouco aqui, tem uma ciclovia que nós vamos fazer agora, que é ali no terminal Padre Anchieta, lá no distrito de Nova Aparecida, né? Lá tem um paraciclo, deve caber umas 40 bicicletas no máximo. Nós já temos um projeto para ampliar aquilo para caber umas 200 bicicletas. Porque a hora que você cria as ciclovias, a utilização é evidente que vai aumentar. As pessoas vão começar a vir para o terminal de bicicleta, e lá já é essa prática, entendeu? Então vai aumentar muito mais, vai deixar a bicicleta ali e poder seguir de ônibus. Em todos os outros vai ser o mesmo conceito.
tem que ter lugar para você guardar a sua bicicleta. É o que eu falei aqui, se você tiver duas, você vai guardar uma em cada canto do seu deslocamento, se você não quiser usar o sistema de locação, o compartilhamento, que nós vamos implementar futuramente. Tá? Senhor presidente, senhor secretário, prezados colegas aí. Eu sou Feijó, conselheiro lá da Macrozona 2, que é Vale das Garças, região rural, né? Primeiro, parabenizar, acho que esse trabalho de divulgar nos vários fóruns da cidade colabora e cria uma ideia de harmonização entre os transportes. Eu acho que isso é necessário, somente para os motoristas também, né? De automóvel, né? E a minha dúvida é exatamente na ideia do professor Mário. A gente vê fora do país ônibus levando bicicleta geralmente na parte da frente. Sim. Né? Se isso foi em cima, se isso foi previsto ou não, né? E considerando os tipos de bike que nós temos hoje, temos até com 3 rodas, com motor e tudo mais, né? Se está estudado assim, como que será essa regra de convivência, né? Não só das bikes, né, das bicicletas, mas também se vai ter áreas de apoio, se vai ter questão de segurança, como que isso está? Porque eu imagino que em pouco tempo o volume vai crescer, o volume de utilização, né? E isso ensejaria todas essas coisas, inclusive treinamentos, né, para as pessoas poderem conviver com harmonia nessas faixas. Acho que a primeira pergunta eu já respondi, né, a questão dos espaços, mas essa última questão é muito interessante, quer dizer, nos preocupa muito esse problema. A entrada da bicicleta como um modal realmente de transporte num município como esse, que não tem essa cultura, né, tem que ser cuidado. Isso tem que ser muito bem cuidado. Então tem que haver campanhas de esclarecimento muito grandes, tem que ter treinamentos muito grandes, não só para os ciclistas, mas como para os motoristas. Então tudo isso, nesse plano, a gente vai prever fazer, para oferecer essas oportunidades, entendeu? Para que as pessoas possam se preparar para enfrentar esse desafio novo, que é uma coisa nova. O pedestre tem que se acostumar que agora ele tem que olhar não só para o carro que vem, mas para a bicicleta também. Claro que vai ter semáforo e tudo, mas é mais um elemento novo no sistema, entendeu? Então isso tudo nos preocupa muito e a gente vai ter que cuidar isso com todo carinho, para não ter muito problema, tá? Eu vou abrir então, conselheiros, não há problema, para os representantes da sociedade que estão aqui, cidadãos, mas que são usuários, né? Sim. Arquiteto Fábio, por favor. Eu peço licença, né, nesse espaço e agradeço também a oportunidade. Eu uso bicicleta todo dia do meu escritório para comer, almoçar, circular. Eu tenho o privilégio de estar em Barão, que é uma ilha, mas ele facilita o uso de bicicleta para acesso a serviços e outras coisas que a gente realiza lá. Mesmo sendo algum deslocamento pequeno lá, de fato, eu como usuário, a gente realmente soa um pouco. Eu trabalho no escritório, a gente troca camisa e tal, dependendo de onde a gente vai e do período que está. Eu agora tenho 2 bicicletas, mas uma é elétrica agora. Então, isso é uma pergunta que eu tenho, que eu vi alguns problemas no Rio de Janeiro, onde foram proibidos os de bicicleta elétrica dentro da ciclovia, né? E isso é uma coisa que, inclusive, no projeto de Ecovilas, que eu vim representá-las também, a gente está com os nossos pontos de guardar bicicleta que vai ter na Ecovila, para os usuários da Ecovila, eles vão ser cobertos com placas solares para carregar a bicicleta, né? Coisas desse tipo espalhadas junto com os pontos de bicicleta, eles facilitam, eles dão condição para a gente começar a investir nisso e fazer funcionar mais, a gente percorre maiores distâncias, né? Então é sobre essa questão. Eu vi algumas coisas assim na Holanda, na Suíça, estive em Bogotá agora também, que eles estão fazendo bastante investimento, e em Barão também, com experiência lá ciclista, eu vejo a importância de ser separado mesmo a ciclorrota ali. Quando não tem marcação, nenhuma funciona, zero, em todo aspecto, né? Quando é separado, sim, em Bogotá eu vi, são todas separadas, em ciclovias mesmo, né? Então, obrigado. Olha, essa questão da bicicleta elétrica é realmente um problema, porque não tem regulamento ainda no Brasil, né? Os regulamentos que regem o sistema de transporte, de trânsito, eles são federais. São leis federais que nós,
municípios somos obrigados a cumpri-la. E a questão da bicicleta elétrica é um problema ainda não resolvido. Está em plena discussão, porque essa questão das ciclovias começou a entrar nas cidades, né? E a bicicleta elétrica, no passado mais recente, começou a entrar também. Então, esse assunto está em discussão, e é um problema que tem que ser resolvido. Porque realmente um veículo elétrico, um veículo que o motor é o próprio ser humano, são razoavelmente incompatíveis de ocuparem o mesmo espaço, entendeu? Então, vamos ter que analisar isso com muito cuidado. Não tem uma posição firmada sobre isso. A princípio, nós não vamos permitir. Vamos aguardar esse regulamento que está em discussão, entendeu? Por causa da incompatibilidade. É mais ou menos permitir que alguém com uma moto pequenininha também use, então. Se a bicicleta elétrica pode, por que uma motinha não pode? Coisas desse tipo começam a criar um conceito que não é isso que a ciclovia está querendo resolver. Ok? Mas ainda a gente vai aguardar o regulamento. Secretário, só me permite, bicicleta não elétrica, mas com motor de ciclo... Aí é diferente. Aí é diferente, entendeu? É aquele que você, eu sei o que você está falando. O conceito é completamente diferente. Aí sim, aí eu não vejo muito problema. Não. Mas aí, em vez de no motor não elétrico, motor com aceleração. Mas aí é moto. Não é moto, é bicicleta. E como que é a tração? A tração é um motor de ciclo. Combustão. Dois tempos. Então, é o mesmo problema. Então Então também não tem regulamento? não tem ainda. Não tem. Isso está em discussão, sabe? Porque como é novidade o uso em ciclovias. Não é que é novidade esse tipo de veículo. Esse veículo existe há mais de 50 anos. A bicicleta elétrica é anterior à motocicleta, entendeu? Não é novidade o veículo em si, é novidade a forma de utilização, entendeu? E isso está sendo estudado. Vai valer para os dois. Me desculpe, só pela ordem da inscrição, por favor. Não, sim. Eles também contribuem. Fazendo parte ali, ó. Que é desvincular. Tudo bem. Desculpa. Conclua. Só para concluir, que no Rio de Janeiro, no fim das contas, foi permitido, porque a bicicleta elétrica ela é vendida com limitador de velocidade, que permite a velocidade compatível com as demais bicicletas, né? Então... Obrigado, Fábio. Seu nome, por favor, tá? Boa tarde, eu queria agradecer a oportunidade. Secretário, eu sou Luiz Rosa, sou presidente do Campinas Bike Club, sou ciclista há 11 anos e utilizo a bike como meio de transporte em Campinas também durante esse tempo. E eu tenho algumas dúvidas com relação à Mackenzie, que ela foi entregue, é um espetáculo a ciclovia, queria dar os parabéns aí para a prefeitura, mas ao mesmo tempo a ciclovia ela termina num balão super perigoso, que é ali em frente à Decathlon, a Leroy Merlin, então ali ficou realmente perigoso. É uma descida, se você está bem embalado, chega ali e acaba do nada. Essa é uma das perguntas. A outra, com relação à Lagoa do Taquaral, a ciclofaixa, eu vejo que ela é muito perigosa, porque essa limitação não ser física, ela abre espaço para o motorista chegar bem próximo do ciclista. E hoje a gente sabe que a lei de trânsito diz que o motorista tem que dar um espaço de 1,5 m para ultrapassar um ciclista. Ali é praticamente impossível que seja feito isso, porque são duas pistas e ele teve que passar para outra pista. Então nós somos a favor de colocar uma delimitação física mesmo, que aí eu poderia deixar meu filho pedalar lá tranquilo, que eu não teria medo que ele se perde e vai para o meio da pista. Outra dúvida com relação ao Last Mile, que o senhor disse aí, por exemplo, que vai ter um paraciclo aqui na prefeitura, vai ter outro lá no Terminal Central, só que o senhor disse que não vai ter ciclovia aqui nesses trechos aqui do centro, vai ter só nas avenidas, no meio das avenidas. Esse pessoal que vai descer no Terminal Central, eles vêm de bicicleta, vai passar pelo trânsito, vai disputar espaço no trânsito para chegar até a prefeitura, como é que vai ser isso daí? Isso me preocupa também. Bom, Obrigado. A questão do Taquaral, já respondi, nós vamos analisar isso aí, mas como abaixamos a velocidade agora, nós vamos estudar se realmente é necessário algum impedimento físico que seja lá para facilitar. E lá tem um outro problema, que, aproveitando que você fez a pergunta, que é o contrário. Nós temos recebido muitas reclamações dos abusos de velocidade dos ciclistas. Lá naquela... Desculpa, eu esqueci de falar, em relação a isso, o pessoal de speed, que pedala lá, muito se fala dos ciclistas, né? Nós temos um clube de passeio, onde a gente procura ensinar o respeito às regras de trânsito. Nós temos um problema em Campinas muito grave, que é o pessoal de speed, que usa a ciclofaixa como velódromo.
Em Campinas não tem velódromo. A gente Exato. sabe que em Indaiatuba tem, Americana tem. Eles utilizam lá como velódromo, já atropelaram inclusive ciclistas do nosso clube, já foram atropelados por eles. E é um problema grave. Já atropelaram várias pessoas, né? Tem acidente com carro. Esse é outro problema que tem que ser pensado também, tirar aquele pessoal de lá. Nós vamos começar a ter problemas que não tínhamos antes, né? Enquanto a bicicleta não era utilizada, esses problemas não faziam parte da nossa rotina. Vamos passar a fazer e vamos ter que criar regras, né? Como punir o ciclista, por exemplo. É outra questão que também não tem regulamento e ele tem que ser punido. Se ele anda lá, como nós já constatamos, porque nós temos um dispositivo que é um speed gun, né, medidor de velocidade, ele está usando bastante aí nessas vias, que a gente está estudando para mudar a velocidade da via, e lá no Taquaral constatamos que tem ciclista que passa 80, 85 km por hora. É uma coisa completamente insana pensar um negócio desse, né? Nem é preparado para isso, aquela ciclovia, não tem espaço suficiente para essa velocidade. Qualquer bobeada que tiver, ele se mata. Pode estar preparado do jeito que for, ele vai se arrebentar. Então nós temos que cuidar disso aí também, tá? E você perguntou da questão da chegada. Esse é um assunto que nós vamos resolver, claro. Nós vamos colocar o ciclista, eu dei esse exemplo aí, que é um exemplo hipotético, mas real. Quando nós implantarmos essa filosofia, nós vamos ter que cuidar como é que você sai de tal lugar para chegar em tal lugar, com segurança, que pode ser por ciclorota, como eu mencionei. Não necessariamente uma ciclovia, mas terá que ter um espaço segregado para a bicicleta se deslocar, claro, entendeu? Isso vai ser pensado, tá bom? E a Mackenzie, o caso da Mackenzie. O caso da Mackenzie é o seguinte, ali é que aquela ciclovia ela vai ter uma continuidade, que ainda não foi concluída. Ela vai ter uma continuidade que vai ser interligada com a cidade, entendeu? E isso vai ser feito ainda. Por isso que hoje está no plano aqui, entendeu? Então, uma etapa que vai ser feita posteriormente. Aquela é uma ciclovia que vai ser interligada a outras que virão dali para frente. Ok? Bom, então, eu queria agradecer aí a Carlos Alexandre, desculpa, acho que foi um pouco além do tempo, mas foi uma oportunidade legal e dizer que nós estamos à disposição. Vocês poderão ter outras dúvidas ou outras sugestões, podem nos procurar lá na INDEC, no nosso site, se vocês quiserem, por telefone, quiserem fazer uma agenda lá, a gente pode conversar a respeito do assunto, discutir os projetos, etc., porque, como eu disse, esse é um plano de Campinas. Nós não temos a pretensão de ser um plano nosso, nem da prefeitura, nem de ninguém. A propriedade é nossa, nós somos de Campinas, queremos um plano de Campinas. Tá? Então, muito obrigado a todos e boa reunião aí. A título de sugestão, depois nós encaminhamos, senhor secretário, então, chamou a atenção que é um assunto, é uma inovação na cidade de Campinas, acho que a contribuição de todos, eu acho, Furtado, eu entendo que talvez a gente possa montar uma comissão no CONDEMA, convidando os grupos de ciclistas. Nós temos também o Wagner, que é da Secretaria do Verde, que faz um trabalho importante.